Continuando aqui o nosso bloco sobre conexão e continência, eu começo explicando, como eu terminei no bloco passado, que quando nós estivermos diante de dois ou mais crimes conexos ou continentes, de acordo com o artigo 79 do Código de Processo Penal, como regra, a conexão ou a continência importará na unidade de processo e julgamento, que significa que os crimes, seja quantos forem, dois ou mais, devem ser reunidos para serem processados e julgados em conjunto, no mesmo processo. Essa regra da unificação comporta exceções. Tá? A primeira exceção, que nós chamamos de caso de separação obrigatória, são dois casos de separação obrigatória. Então, o primeiro caso de separação obrigatória é quando um dos crimes é de competência da justiça comum, comum já falamos, é a justiça estadual ou federal, e o outro crime é de competência da justiça militar. Nesse caso, o crime militar não se junta no mesmo processo que o crime comum. O crime militar é julgado pela justiça militar e o crime comum é julgado pela justiça comum. A despeito da eventual conexão ou continência, eles são julgados separadamente. Isso é obrigatório, tem que ser separado. Outro caso de separação obrigatória é quando o crime é de competência da justiça comum, mais uma vez, não é? Leia-se da justiça estadual ou da justiça federal, e a infração conexa é um ato infracional praticado por menor, ou seja, é um fato típico, antijurídico, porém não há imputabilidade, e aí o menor terá o seu ato infracional julgado pela justiça específica, né? O artigo 79, inciso 2 diz juízo de menores, embora nós não chamemos mais juízo de menores, na vara da infância, na verdade, e juventude, e o crime vai ser julgado na justiça comum. Então, se, por exemplo, uma pessoa maior de 18 anos cometeu um furto em concurso de pessoas com uma pessoa de 17 anos, existe aqui uma conexão, como nós vimos, né, pelo 76, inciso 1, sendo que a pessoa que tem mais de 18 anos vai ser julgado pela justiça comum e o que tem 17 anos pela justiça especial, específica, melhor dizendo, pela vara, na verdade, específica, porque é uma vara, não é uma justiça, né? Que é a vara da infância e da juventude que julga os atos infracionais. Mas esses são os dois casos que a gente chama de separação obrigatória, mesmo havendo conexão ou continência. Existem outros casos em que, mesmo havendo conexão ou continência, não sendo caso de separação obrigatória, não é? Mesmo havendo a regra da unificação, da unidade de processo e julgamento a que se refere o caput do artigo 79, nós temos hipóteses do que a gente chama de separação facultativa. Tá? Então, o primeiro caso de separação facultativa é quando a algum dos réus sobrevier a doença mental. Porque quando ele, imaginem que ele cometeu o crime, ele não era doente mental, então ele não era inimputável, ele era imputável. Mas aí no curso do processo sobreveio a doença mental e aí nesse caso ele terá o processo suspenso. Suspende em relação a ele, desmembra o processo e prosseguirá em relação a quem não tem doença mental. Então, é um caso de separação facultativa, quem toma essa decisão é o juiz, mas normalmente nesse caso a separação é feita. Outro caso em que a separação é feita e também não é obrigatória, mas é muito comum, é quando um dos réus está foragido ou né, ele simplesmente ainda não foi citado. Né? Então, quando ele está foragido, né, não houve citação, é preciso fazer a citação por edital. Vocês vão aprender isso melhor no semestre que vem. É preciso fazer uma citação por edital, mas o processo não pode prosseguir, porque ele não pode, quando a citação é feita por edital, não pode ser feita
o processo não pode correr à revelia. No processo penal, isso não é possível quando a citação é feita por edital, então suspende-se o processo em relação àquela pessoa que não foi citada pessoalmente, só por edital. Em relação a essa pessoa, suspende-se o processo, mas é possível desmembrar em relação aos outros, e aí nós teríamos uma separação facultativa, porque quem toma essa decisão é o juiz. Então, quando o réu está foragido e não foi citado por edital, tem que suspender o processo em relação a ele, separa-se o processo. O outro caso de separação facultativa é o caso em que nós temos um número muito excessivo de acusados, ou que nós temos circunstâncias de tempo e lugar muito diferentes, dificultando não apenas a apuração, mas também a própria defesa, não é? A unificação acaba atrapalhando tudo. Então, nesse caso, quando a separação pela diferença de tempo e lugar em que os crimes eventualmente podem ter sido praticados e pelo número excessivo de acusados, o juiz pode, sobretudo para evitar um prolongamento da prisão provisória, de acordo com o artigo 80 do Código de Processo Penal, o juiz pode desmembrar os feitos, separar os feitos e prosseguir de forma separada um feito do outro. Tá? Portanto, esse é mais um caso de separação facultativa. Outro caso de separação facultativa ocorre quando, embora os processos, os crimes sejam conexos, né? Porque é possível que os crimes sejam conexos, mas olhando isoladamente, cada um deles teria uma competência diferente, um juízo de competência diferente. É possível que eles estejam tramitando em juízos diferentes em razão da determinação da competência, pelas regras de determinação da competência, e um dos juízes se dê conta de que existe uma conexão entre eles. Nesse caso, o juiz cuja competência prevalecer, coisa que nós vamos ver no bloco seguinte, o juiz cuja competência prevalecer avocará para ele também o processo que segue perante o outro juiz. Nesse caso, é possível que um dos juízes, por exemplo, já tenha proferido sentença. E aí, se ele já proferiu sentença, a competência não se unifica, ou seja, mesmo havendo conexão e continência, se os processos tramitaram em juízos diferentes e um deles já chegou à sentença, então não se unifica para processo e julgamento unificado. Tá? Então, esses são os casos de separação facultativa, lembrando que, como regra, deve-se unificar processo e julgamento. Mas, nesses casos que eu falei, os dois de separação obrigatória e todos os outros de separação facultativa, pode não haver unificação a despeito da regra de unificação. Tá? Então, no próximo bloco, nós vamos falar as regras que determinam qual dos juízos, né, porque podem ter vários juízos competentes, já que são vários crimes conexos, por exemplo, ao continente, então nós podemos ter vários juízos competentes, qual deles que vai prevalecer? Qual é a regra que determina qual juiz, qual juízo cuja competência prevalece no caso de conexão e continência? A gente vai ver isso no próximo bloco.